Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo de novo aqui para mais uma live. A Gabi daqui a pouco entra. Ela já está aqui. Vamos lá. Vamos acenar para ela. Entrou. Enviou uma solicitação. Visualizar. Boa noite, Olá, Gabi. tudo bom, Tudo Arthur? bem? Tudo, e você? Tudo bom, tudo bom. Então, acabei de entrar também, estava avisando todo mundo que estamos aqui, né? Mais uma live. Te agradeço a boa vontade para conversar aqui com a Agradeço a gente, para você. todo mundo que quiser participar. Lembrando que é só mandar as perguntas aí na nossa transmissão para a gente ir respondendo. E a ideia é hoje conversar, né? Ontem a gente conversou sobre a história do aterro com o professor Kleber. Hoje vamos estar falando sobre quem é esse ser humano que, uma vez que necessita de ajuda, busca o trabalho do acompanhante terapêutico. A ideia de trazer a Gabi, e ela aceitou conversar, é porque ela tem uma trajetória um tanto diferente da maioria dos ATs, quem se forma em AT, né? Eu já tive aluno que veio do jornalismo, que acabou se tornando, como fala, assessor de Acompanhante? imprensa de um grupo de teatro, que é o Grupo ENS, criado pelo Peter, o Pelbar, e, e que, por ser jornalista, fazer assessoria de imprensa, aí fez o curso de AT. Já tive aluno que se formou, que veio da enfermagem, já tive aluno que se formou, que veio da fisioterapia. A Gabi é estudante de psicologia, ela mesmo vai se apresentar aí para vocês. E ela não fez o curso, então também não se formou comigo como AT. Então, essa trajetória, só para dar uma ideia de como a prática do AT, isso foi conversado ontem bastante, não é um clube exclusivo, não tem nenhum tipo tem uma palavra, chacrinha, não tem diretoria, não tem Sim. estrutura piramidal, onde tem quem manda e quem obedece, não tem nada disso. A prática do AT é uma prática que é viva, e por ser viva, ela se apresenta de milhões de formas e com milhões de caminhos. E a Gabi tem um percurso muito particular e que pode ser interessante para a gente discutir, aproveitar o percurso dela para discutir quem é o paciente que chega até nós, né? O ser humano que, de alguma maneira, busca ajuda e pode encontrar no nosso trabalho a ajuda que ele está precisando. Então, chega de eu falar, já falei demais. Vamos ouvir um pouco de você, Gabi. Bom, você já começou aí, né? Eu tô me formando como psicóloga. Eu me joguei no AT, eu recebi uma proposta de um paciente na faculdade mesmo, faz uns 3 anos, eu estava no terceiro ano da faculdade. E o projeto me interessou, tipo, eu queria começar a atender mesmo, estava com uma fome disso. E aí comecei sem nenhum curso, sem saber o que era o AT de verdade e conheci o AT na prática. Aí eu comecei com uma supervisão em psicanálise, foi interessante, mas não é a abordagem que eu mais me identifico, a abordagem que eu mais me identifico é a da fenomenologia. Então, depois de um tempo, eu migrei para a supervisão do grupo do Arthur, né, do seu grupo. E lá eu me encontrei melhor, assim, tipo, acho que tem uma visão que vai mais de encontro com a minha, mas também de uma maneira muito rica, porque cada um tem uma contribuição, cada um tem uma história, cada um tem o seu paciente. Então, tem uma conversa muito enriquecedora mesmo. E quando isso acontece, porque eu costumo dizer que na hora que o
ser humano vai no auxílio de outro, utilizando o método, quando ele começa mais pela prática, ele fica meio vendido em relação ao suporte que ele pode experimentar para se apoiar, para desenvolver o trabalho. Como que isso foi para você? O teu caminho dentro da faculdade, que teve o início ali, um diálogo forte com a psicanálise, isso te deu esse suporte, essa parte mais acadêmica, mais teórica, vamos dizer assim, para que você se sentisse minimamente segura para ir lá para o teu paciente? Você sentiu falta disso à medida que isso se desenvolveu ou não? Conta um pouquinho disso. Eu sei que o tema não é esse, né? O tema é para a gente falar quem é o paciente. Nós Sim. estamos falando ainda quem é o terapeuta. Mas eu acho que a gente começa por aí para chegar lá onde a gente pretende. Então, eu queria te Tá. ouvir. Bom, acho que o suporte que a psicanálise dá, que de certa forma é uma prática um pouco mais teórica, tem um pouco mais de receita, de certa forma, né? Um jeito um pouco selvagem de colocar, mas eu acho que no AT eu me deparei com uma falta de não ter esse suporte, que é uma coisa que, assim, me mexia muito, sabe? De me tirar do lugar do conforto e daí a teoria me puxava para esse lugar de conforto, mas eu sentia que não era por esse caminho, sabe? Que eu queria... Me travava um pouco de estar junto. Não que a psicanálise não tenha um caminho de estar junto, acho que faz um trabalho incrível, mas isso, da minha experiência pessoal, não me deu uma linguagem, um acesso a conseguir estar junto com o paciente. Tá. E quem é esse paciente? É claro que nós não vamos estar citando nomes e não vamos estar citando casos, mas todo ser humano é uma história. E muitas histórias são muito semelhantes. Então, né, falando sem comprometer a nossa ética, quem é esse paciente? A pergunta persiste. Tá? Bom, antes de começar, acho que é importante ressaltar o termo, né? Tipo, o paciente. Acho que ele tem sido realmente muito paciente comigo, de eu conseguir compreender a história dele, né? Tipo, porque ele é... Bom, eu conheço ele faz um pouco mais de 3 anos. É um jovem adulto, que vem da periferia de São Paulo, que vem com uma... Ele veio por uma demanda do irmão e do psicólogo clínico dele, e ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia, de uma psicose, e realmente é muito difícil de começar um acesso com ele, porque ele vê o mundo de uma maneira diferente, ele se comunica com o mundo de uma maneira diferente. Então, acho que a linguagem aí foi muito importante para a gente conseguir se vincular mesmo. Não sei mais o que eu posso contar dele sem... E na tua experiência, que eu sei que ainda é curta, ele é um representante dos pacientes, de um modo geral, que acabam sendo os que vão usufruir dessa possibilidade desse tipo de trabalho, dentro daquilo que você mesmo, enquanto experiência, teve. Não da parte que a gente conversa mesmo, até em supervisão, de que muitas... Né? Ontem mesmo eu dava exemplo que até uma senhora necessitando de uma gentileza de alguém para que abra a porta do carro para que ela entre com os presentes, com as compras, pode ser uma atitude de manejo clínico do acompanhamento terapêutico. Então, o nosso paciente pode Sim, ser até essa senhora. sim. Mas na tua percepção, na tua vida, isso se dá dessa maneira? Ou não? São pacientes que, de fato, têm que se apresentar... a Pamela aqui falando. Deixa eu dar um oi para ela. Pronto. Como algum tipo de diagnóstico mais comprometido. Então, aí é uma discussão que eu acho que me pega muito, né? Porque o AT,
como a gente viu ontem, né, na live sobre a história, ele vem um pouco com essa demanda de quebrar com a psiquiatria manicomial. E hoje em dia eu sinto que ele está um pouco cristalizado de novo, né? Porque o AT é, de certa forma, uma maneira de não deixar o louco enquanto louco isolado, né? Tanto no campo geográfico da cidade, como no campo de comunicação, de acesso a essas pessoas, ou de acesso a direitos, de acesso a qualquer coisa que faz parte da sociedade civil. Então, eu acho que, assim, numa história do AT, eu acho que ele se encaixa, por ser um caso dito mais grave, por ser um caso que tem uma dificuldade com a autonomia, de poder circular. Ele circula, mas ele tem uma dificuldade de conseguir se inserir em campos como trabalho, como educação e tudo. Então, acho que sim, o AT, dessa forma, seria uma ferramenta essencial. Só que eu ainda acho que o paciente do AT não é algo que possa ser cristalizado enquanto paciente do AT. Eu acho que o AT deveria ser muito mais visto enquanto uma prática criativa clínica, ou seja, que possa tratar das pessoas ditas normais. Então, acho que a gente poderia expandir esse conceito do paciente do AT, sabe? Aham. Nesse primeiro grupo que você pertenceu, que você frequentou, de onde você partiu, eles tinham essa especificidade no sentido quando fazia uma triagem para levar o terapeuta ao paciente, teve pessoas ditas normais que ficaram sem atendimento porque não se encaixavam ou não? Não era um grupo, né? Era um grupo só de supervisão, não era institucionalizado. Mas tinha uma discussão de qual que era a demanda para o paciente de AT ou paciente da clínica. E sempre recorriam à explicação de uma estrutura, né? Não mais de um diagnóstico psiquiátrico, mas uma estrutura psicanalítica, né? De neurose e psicose. E isso que me deixou um pouco, não foi suficiente para mim, assim, acho que teve se eu não me engano, num dos compilados do congresso que você citou ontem, de 2006, eu lembro que teve uma frase que me pegou muito, que é o AT, enquanto acompanhante, ele nunca vai experimentar a psicose do acompanhado, do paciente, mas pode experimentar o lugar da loucura. Então, quanto que isso não pode ser expandido, né? Enquanto AT, a gente sente tipo essa marginalização, esse abandono dessas pessoas na esfera da sociedade. O quanto que isso não deveria ser discutido para poder trazer coisas mais criativas para a clínica, para o setting clínico tradicional. Não acho que a gente tenha que retirar as pessoas do setting clínico. Acho que tem que ver qual que é a demanda de cada uma. Talvez, em alguma sessão, poder sair na rua com essa pessoa. Mas qual que seria talvez o medo? Uma vergonha, de ter que ter um acompanhante? Aí a gente cai na discussão da moralidade, né? Me lembra um pouco o Boss, quando ele, no caso da doutora Koblin, que é um caso acadêmico, né, de artigo de livro, está numa revista, acho que tem uma tradução na revista A Natureza Humana, não vou agora guardar qual número, acho que número 2 ou número 1, que ele pegou, atendeu a paciente dele direto por um pedido telefônico e ela chega o setting ainda permanecia, que era no consultório dele. Mas ela chega com uma mamadeira e ele esquenta o leite da mamadeira, põe ela no colo e dá de mamar a ela, né? Numa atitude totalmente inovadora, criativa nesse sentido, né? Mas era Sim. o que era necessário ali. Parece que a gente está tendo algumas perguntas e que a gente podia aproveitar para enriquecer aqui a nossa discussão. Claro. Deixa eu ver. Tá, primeiro ele está pedindo para dar o seguinte recado: para enviarem as perguntas, para compartilhar a live, eu quero.
E ele quer saber se lê a pergunta em voz alta. Acho que sim, porque eu não... ela aparece aqui e some. E aí eu peço já desculpas e perdão aos quem está nos assistindo, porque eu estou super dinossauro, né? Dá para ver os cabelos brancos. Então isso aqui tudo é muito difícil e novo para mim. E é a segunda live que eu estou fazendo. Então fica meio precário. Vamos lá. A Fabiane Valmoni está fazendo uma pesquisa sobre arte e loucura, e transitar pelos campos da arte como forma de desconstrução da loucura e fabricação de artistas. Ela acabou de sair da live e ela quer saber se pode falar um pouco sobre esse estar, sentir, agir, ver e viver num mundo, numa sociedade, numa realidade socialmente compartilhada que às vezes não é dele. Ela é pesquisadora de ciências sociais da Universidade Federal. Você não ouve? Não. Ele está de máscara, tira a máscara para poder falar. Você não ouviu? Não. É a Fabiana Valmor, que está na Universidade Federal do Paraná, fazendo uma pesquisa sobre a arte. Sobre arte e loucura. Sobre arte e loucura. E como que eu entendi a pergunta, é como que a atitude de manejo clínico, que, aliás, manejo clínico é uma palavra horrorosa, né? Porque fala de mãos, né? Não tem nada a ver com o que a gente faz. Até tem a ver com a mão também, mas né, a mão é só mais um componente, entre tantos outros. Mas como que no manejo clínico, nós, né, você, habita numa visitação íntima o ambiente onde esse paciente se encontra transitando. É isso? E se é possível uma comunhão com ele. Acho que isso também está embutido. Tá, é muito boa essa pergunta. E é uma das crises que eu tenho que você tem me ajudado toda a supervisão. Que a gente entende, frente ao meu paciente, de que isso acontece com muitos, né? Que muitas vezes eu tenho que sustentar o abismo dele, o abismo no sentido do desconhecido, do não familiar, de tudo aquilo que nos assusta, mas também que tem uma potencialidade. Então, eu entendendo esse meu lugar, eu consigo, claro, depois de muitas crises, consigo entender que talvez é só estando lá com ele, só podendo fazer companhia nesse lugar, sabe, sustentar esse lugar para ele um pouco, talvez a gente consiga acessar algum tipo de linguagem. E linguagem aqui a gente pode entender como. Aí eu vou usar uma referência do Fanon, que é um cara que eu estou estudando bastante, que ele é incrível, que ele fala que a linguagem é o caminho para a cultura, e com a linguagem a gente tem que sustentar todo o peso de uma civilização. Então, se a gente pensar que talvez esses casos mais marginalizados do AT, muitas vezes essa linguagem vai ser muito distinta. Então, acho que acessar essa linguagem a partir de uma maneira criativa, por exemplo, a arte, é algo que pode ajudar a gente a encontrar esse caminho de comunhão, de poder estar junto. Muitas vezes é frustrante, porque você não tem muito o que fazer a não ser estar lá, sabe? Tipo, ouvindo e só ouvindo. E é muito difícil, até é uma prática difícil pra cacete, assim, porque, tipo, a gente tenta não criar expectativas, mas a gente quer, né, que aquela pessoa esteja bem, a gente quer ajudar ela. Mas o quanto que a gente tem que se segurar para voltar ao cuidado, né? De, tipo, de tentar entender qual que é a demanda dessa pessoa. Que muitas vezes o paciente não vem com uma demanda clara, porque muitas vezes na maior parte dos casos, ele é indicado por alguém. Então a gente tem que tentar buscar qual que é essa demanda dele, a partir dessa linguagem dele. Então muitas vezes demora isso, tipo, é um trabalho de paciência mesmo. Como que nós conseguimos traduzir para nós a linguagem do outro, na expressão do outro, né?
me vem, acho que a questão da arte ela é muito importante. Os nossos professores são muito mais poetas, pintores, cantores, né? Tantos poetas mais sofisticados, sei lá, mais poeta mesmo, quanto os poetas que escrevem músicas, né? É desse lugar que a gente mais se orienta para lidar com esse mundo dessas pessoas do que os teóricos, né? Não tem nada a ver com poesia, no caso. Sim. E entender que essa arte é feita a dois, né? Que nem o que você falou do Sloterdijk, né? Que os dois precedem o um. Então, é sempre a arte de quem faz e a arte de quem vê essa arte, de quem acessa essa arte. Então, vai para além da teoria. Isso que você comentou do abismo do outro me faz lembrar um episódio do Eliot, T.S. Eliot, conversando com Jung. Parece que o Eliot tinha uma filha que psicotizou. E ela escrevia poemas e prosa muito semelhante, com assuntos muito próximos ao que o Eliot desenvolvia. E eu lembro da resposta que o Jung deu, que me dá um parâmetro até os dias de hoje, que é o seguinte: onde você e sua filha estão mergulhados é o mesmo oceano, mas aonde você nada de braçada, ela se afoga. Então, acho que isso pode responder um pouco a pergunta da Tamires, né? Não, Fabiane, desculpe, Fabiane, troquei teu nome. Porque é meio isso, né? Acho que o mundo é o mesmo, o oceano é o mesmo. A ideia é que o AT consiga nadar onde o outro está se afogando. E nadar bem o suficiente para livrar tanto a vida dele como a desse outro, como se fosse um salvador. Mas se a gente não estiver lá junto, de fato, conseguindo encontrar uma comunhão, nós não conseguimos fazer isso. Obrigado. A Fabiana está contando aqui para a gente. Foi com a filha do James Joyce, não do T.S. Eliot. Perdão. Embaralhei tudo. Mas ótima informação. Então não é mentira, pelo menos não é uma mentira. Existiu mesmo isso. Tem outra pergunta? Não? Tá bom. Fabiana, espero que a gente tenha conseguido responder para você o que você levantou aí. E estou aguardando, né? Eu e a Gabi estamos aguardando outras perguntas. Sim. Conseguir nadar onde o outro se afoga, é isso mesmo. Então, e se a gente consegue nadar onde o outro se afoga, mas a gente também consegue não se afogar na nossa água, no nosso oceano, né, que não é o do outro, é o nosso, já é um ano de seca, né? Já é uma coisa muito boa. E já é bem difícil também. Só o tempo é que nos dá isso. Sim. Bom, então, voltando à tua experiência. Se der para falar sobre as diferentes clínicas, as diferenças, acho, da clínica e o AT. Do ponto de vista do paciente. Do ponto de vista do paciente? Como que o paciente seria atendido na clínica e como o paciente seria atendido pelo AT, como se houvesse as diferenças daqui. Quer falar? Você? Quer arriscar? Posso tentar arriscar. Vamos lá. Vou falar a partir da minha experiência, né, e das construções que eu faço em conjunto com grupos e supervisões. Eu tento não separar muito, na real. Eu vou muito no enfoque do cuidado, do acolhimento, dessa questão da linguagem, de uma posição crítica, enfim, a partir de vários estudos também. E a partir disso, na real, eu não consigo notar
uma diferença tão grande. Eu noto a diferença entre os pacientes, né? Claro que tem alguns casos que são mais graves, tem menos autonomia, mas a minha postura é sempre a mesma, assim, tipo, de tentar estar junto, tentar acompanhar mesmo, né? De comer junto o pão, né? Daquela referência. E tentar sempre ser de uma maneira criativa, sabe? Tipo, buscar qual que é o discurso dessa pessoa frente a esse mundo que a gente compartilha. Mas meu mundo é muito diferente do da pessoa. Então, tentar estar junto. Eu acho que foi talvez muito genérico, mas eu também não tenho tanta experiência. Então, mas acho que em relação à postura, enquanto psicóloga, é quase a mesma. Então, a referência que a Gabi fez com comer o pão, porque acompanhar vem etimologicamente de cumpanis, que significa comer o pão. No caso dos pacientes, de um modo geral, né, desses outros seres humanos, eu não gosto dessa palavra, nem paciente, nem cliente. Lá no CIS, de uma época, tentou se definir como chamar as pessoas que estavam lá para serem atendidas. E o José Pacheco, que é da Escola das Pontes, lá de Portugal, na ocasião, convidado pelo vai me fugir agora, mas enfim, ele estava hospedado lá no Instituto Cisne. É, só botar no Google vocês acham do que eu estou falando, esse lugar. E ele estava junto nessa reunião onde estava se levantando o que nome se dá. E aí, bom, eles são diferentes, né? Eles são seres humanos diferentes, mas não estão necessariamente doentes, ou não são clientes, não são pacientes. Daí eu falo, bom, mas todo mundo é diferente. Aí o José Pacheco, da Escola das Pontes, lá de Portugal, virou e falou, por que não os diferentes mais diferentes do que os diferentes? Então, assim, essas pessoas que são mais diferentes do que nós, que já somos diferentes, a atitude seria de chegar junto para comer o pão. No mais das vezes, o pão que o diabo amassou num dia de mau humor, que é uma coisa bem difícil mesmo. Eu costumo dizer que o setting onde essas pessoas são atendidas é a própria relação, né? Relembrando um pouco o que o Gabi estava falando do Sloterdijk, que pensa em receptáculos imunológicos, né? Como se a gente criasse bolhas, e dentro dessas, aliás, bolhas é o título do primeiro livro dele que está traduzido, como se dentro dessa bolha a relação desses dois seres humanos criasse uma terceira possibilidade que não estava ali presente até então, e que era a possibilidade da criatividade para um desdobramento, para uma libertação daquela circunstância que estava até então restringindo a autonomia, o autoentendimento, colocando aquela pessoa em sofrimento via restrição, de alguma ordem. Então, eu acho que eu com um pouco mais de experiência que a Gabi, grandes coisas também, mas, enfim, isso é constatado, é a partir disso que eu afirmo com um pouco mais de radicalidade que não há diferença nenhuma. A disponibilidade de atendimento, de estar junto ao outro, de comer o pão, de acompanhar, se na qualidade de um terapeuta que vai receber o paciente no seu consultório porque ele tem autonomia para chegar até lá, ou se eu tenho que me deslocar para ir até onde esse paciente estiver, justamente porque ele não tem essa autonomia, a atitude e a referência de manejo clínico é a mesma. Eu não vejo diferença entre acompanhante terapêutico, terapeuta, psicoterapeuta,
psicanalista, qualquer coisa de um ser humano que cuida de outro. Claro, se ele tem um tipo de metodologia baseado na ciência natural e se ele está vinculado a conceitos mais ligados à medicina, essa metodologia, essa atitude metodológica vai ter diferença da atitude de um fenomenólogo. Mas isso não é o determinante para dizer até é isso e psicanalista ou psicoterapeuta é aquilo. No meu entendimento, isso se mistura e vai muito junto. Super A Fabiana está comentando fazer uma relação horizontalizada. Né? E é bem isso mesmo, é bem disso que se trata. Né? Nós entramos muito... Eu não sou detentor de um conhecimento que vai ajudar o que o outro está vivendo. Né? É mais horizontal. Na verdade, eu tenho uma experiência de vida com as minhas dificuldades pessoais. Ele vem de uma outra experiência de vida com as dificuldades pessoais dele e nós vamos trocar experiências e assuntos. Mas é menos importante até essa troca, é mais importante essa escuta de acolhimento. E no acolhimento, se eu estou no meu consultório, que é onde eu estou agora, por exemplo, apesar da pandemia e do isolamento social, eu estou no meu consultório, até porque é uma casa onde não tem ninguém. Só estou eu, bom, o José veio para me ajudar aqui hoje, mas é muito espaçadamente que tem mais gente aqui junto. Eu estou aqui como se eu estivesse na minha casa. E todos os atendimentos, inclusive os chamados ATs, estão sendo feitos por plataformas videocall. Mas se eu recebo esse meu paciente, esse ser humano, esse diferente mais do que os diferentes, aqui no consultório, ou se eu vou até onde ele está, a atitude é como você estava comentando, é a mesma e isso, relações humanas, escuta e troca. É isso mesmo, é por aí. Né? É um resgate da humanização, eu diria. Né? Porque nós estamos ficando pior do que desumanos, que ainda é humano, nós estamos ficando, o nosso perigo é de nos tornar inumanos. Né? No livro do Yuval Harari, ele cria uma terceira possibilidade do existir humano, que seriam os amortais, aqueles que não morreriam mais, ou pelo menos não morreriam por doença ou por envelhecimento, morreriam por assassinato ou por acidente. Isso seria uma inumanização. Né? Nos tornaríamos alguma coisa, e os clones estão aí, né, para ser essa alguma coisa também. Mas o que a vida tem me mostrado no dia a dia é que todo ser humano que adoece, que perde liberdade, ele está acometido de uma inumanização. Eles estão se tornando inumanos. Se a gente consegue, nessa aproximação, nessa troca, nessa escuta, nessa horizontalização de relação, traduzir a linguagem, como você estava bem colocando, Gabi, e a partir dessa tradução conseguirmos compreender quem é esse outro, a gente ajuda ele a se tornar humano de novo. E aí, como um passe de mágica, aquela restrição desaparece. Né? Mágica coisa nenhuma. Né? É muito duro a gente se manter humano e sair do inumano para o humano, ainda mais em tempos de pandemia, que está deixando a gente restrito meio na marra. Né? Sim. Só um detalhe ainda, ir para dentro de casa e ficar em isolamento está forçando que cada um de nós entre em contato conosco e tentando nos entender. Né? Traduzir para nós quem somos. Esse isolamento está favorecendo esse tipo de experiência. Alguns estão se desesperando, outros estão aproveitando o momento para isso.
talvez a gente saia, talvez não, mas eu estou apostando que sim, eu sou meio otimista em relação a isso. Sair mais dono de si, sabe? Ah, a mídia estava se tornando muito dona de nós, né? As multinacionais e por aí vai. Quem sabe esse consumismo que teve que ser diminuído, esse isolamento que teve que ser goela abaixo enfrentado, permita que nós nos tornemos mais donos de nós mesmos, nos livrando um pouco desse assédio midiático, desse assédio das corporações, né? De ter que consumir isso e não aquilo, enfim. Eu sei que você tem uma paixão nessa direção também, Gabi, Tem. com a tua aventura pelo não colônia. Quer falar um pouquinho disso? Acho que cabe também. Eu acho que cabe. Só tenho que me deter para também não tentar falar tanto sobre o AT, né? Que vai ser a live de amanhã. Mas acho que, para iniciar isso, acho que assim, o paciente também faz com que a gente faça o nosso trabalho de uma maneira humana, né? Não é a gente chegando lá e querendo humanizá-lo. Ele que vai nos mostrar esse caminho, a gente tem que estar aberto para isso, né? Não só na Bem escuta, mas lembrado. também na troca. Tipo, conversando com ele, né? Vendo o que que ele quer, o que que ele gosta, o que que é a vida para ele, né? Mas e aí isso, dessa parte que é a minha paixão, né? Que vai junto, para mim, vem muito como uma... Assim, o AT e fenomenologia, você pode conversar com 50 milhões de tipos de pensamentos, né? E um deles é a postura decolonial, que é um desengajamento epistêmico. Então, na hora que você está com o paciente lá, fenomenólogo, psicanalista, em qualquer área que você trabalhe, você tem que, tipo, sair de qualquer episteme prévia, sabe? Positivista, médica, psicanalista, fenomenóloga, tipo, tudo aqui tem que ir para trás. Tipo, você tem que esquecer isso naquela hora. Você tem que ver qual que é a linguagem daquela pessoa, qual que é o discurso daquela pessoa. Então, não é, tipo, se for da mídia, tudo bem, vamos falar sobre a mídia, tipo, mas qual que é essa mídia para você? Qual que é esse positivismo para você, sabe? Tentar entender qual que é o discurso mais próprio dele frente ao discurso do mundo. Então, isso é um desengajamento epistêmico, é uma atitude decolonial, é uma atitude humana, é uma atitude terapêutica, tipo, eu acho que vai muito de encontro com a atitude do AT. Essa sua fala está me recordando que no Instituto A Casa, que é um hospital dia bastante reconhecido aqui em São Paulo, e que os Kleber ontem citou, que foi um dos primeiros lugares onde o AT foi instituído, É o da Débora Serena? teve um momento que a cozinheira era a terapeuta mais procurada e mais eficaz do que todos os psiquiatras e psicólogos e terapeutas ocupacionais e enfermeiros e todo mundo que frequentava ali. Acho que vai bem essa atitude dela ser a que dava o alimento para eles, né? E que dava uma escuta, aquela conversa da cozinha. Sabe aquele que todo mundo senta na cozinha para conversar, né? E é outro Uhum, tipo de... É diferente de ficar na sala vendo TV e conversando, né? sim. Ao mesmo tempo. É uma atitude muito brasileira, né? Compartilhar um café, um pão, daí que você vai conseguir conhecer a pessoa, né? Isso, exatamente. Então, vai bem de encontro ao que você está colocando. Até agora há pouco veio uma pergunta sobre o curso de AT. Eu quero lembrar que essas lives, que vão terminar no dia 10, na segunda-feira, né, dia 10 vai ser sexta, na segunda-feira eu vou dar uma aula aberta, como se fosse uma aula inaugural de um possível curso, que nós vamos ver se vai vingar ou não. Então, aguardem, quem está seguindo a gente, continua seguindo, que na segunda-feira, no mesmo horário, das 8h30 da noite, vai ter uma aula aberta. Estão todos convidados. Aí nós vamos conversar bastante sobre esse curso de capacitação na modalidade do atendimento horizontalizado do AT. Tá bom? Vai ser uma aula que vai
vai objetivar e introduzir um possível curso de quem quiser fazer. Tá? Então, estou respondendo a alguém que pediu, acho que é o Olhar Desperto, que perguntou sobre isso. Mas a gente tem bastante tempo, tá? Então tá. Mas esse assunto do decolonialismo, ele dialoga intimamente com essa atitude, né, de terapêutica. E você me corrigiu bem, acho que nem foi bem isso, eu peguei como uma correção, porque eu lembrei de mim, agora há pouquinho, falando sobre essa atitude que buscava devolver à humanidade, como se eu fosse um grande mágico ou xamã, ou sei lá o quê, né? Detentor de um conhecimento que vai ter essa eficácia. Então, acho que, né, um pouquinho mais de humildade, eu acho, porque vai saber se a gente consegue isso, né? Fale. Não, isso seria uma atitude colonial, tipo, que é Isso. desrespeitosa, retira a humanidade da pessoa. Na minha Já opinião. chega julgando que está inumano, né? E que precisa ser consertado. Então, vamos consertar o que quebrou, né? É uma atitude de perigoso pra genocídio. caramba. É. Exatamente. Então, acho que isso também faz parte mais do AT também. Você tem toda a razão. A gente vem para falar do paciente e acabamos falando da gente, né? E é verdade isso bastante, porque também ontem, quando eu retomei um trecho da tese de mestrado do Kleber, onde o Don Quixote aponta para o escudeiro, né, para o Sancho Panza, que aquilo que acontecer com ele, que é, no caso, o paciente, ou esse diferente, mas os diferentes, vai acontecer com aquele que veio cuidar. Né? Então, acho que tem um momento, se nós prestamos atenção, inclusive para não escorregar no empoderamento, no falso empoderamento, que se confunde mesmo um pouco quem é o que vai cuidar e quem vai ser o cuidado. Né? Eu já estive do lado de paciente que, ao atravessar a rua, me conteve, porque eu estava atravessando sem atenção. Então, nesse momento, nesse instante, eu que fui o cuidado, e ainda bem que fui, porque senão eu podia ter sido atropelado. Então, esse jogo, o tempo todo, ele está acontecendo. E o quanto que é importante para o paciente também, né? Porque por ser uma pessoa que, em geral, está sempre nas mãos de alguém, né, sendo cuidado por alguém, o quanto que ela também não pode ter uma potência de cuidar de outro alguém, né? Tipo, e o quanto que a gente pode deixar que eles façam isso pela gente. Eu lembro que teve uma vez que eu fui no velório do pai do meu paciente. E chegando lá, ele teve um momento que o irmão dele chamou para fazer alguma coisa, e ele pediu pro psicólogo, que também estava lá, para ele me fazer companhia, para eu não ficar sozinha. Então, quanto que numa situação em que ele deveria ser cuidado, ele também pode cuidar de mim, sabe? E quantas vezes isso acontece, né? Eu costumo dizer que se os pacientes, de um modo geral, soubessem o quanto nós realizamos a nossa existência no cuidado deles, nenhum deles remuneraria o nosso trabalho, porque, no fim, é como se a gente ganhasse muito mais no encontro do que eles de nós, né? Sim. Mas é claro que isso é uma fala mais para chamar a atenção de como é importante que nós, ao cuidar, cuidemos, e como é importante a atenção a essa troca. Né? Mas tem uma coisa que é verdade. Se a gente não tivesse que pagar um monte de conta, porque, né, as nossas contas vencem, acho que o nosso trabalho aconteceria naturalmente, sem que precisasse. Talvez como num momento mais
de situação de interiorana, onde o médico ganhava um porquinho, a galinha, alguns ovos, uma torta, né? E assim as coisas iam fazendo por escambo e a coisa funcionava muito bem, obrigado, sem precisar ter o dinheiro como uma coisa mediadora, né? Eu vi que surgiu mais uma pergunta e escapou. Um comentário da Fabiane falando que sim, já vi cuidado sendo oferecido para uma psicóloga por um paciente. Se você puder, inclusive, dar esse testemunho. Olha, Fabiana, lá no Telegram, na comunidade Seratê, tem espaço para relatos. Então, se você... Eu ia gostar muito de ter esse teu relato registrado lá, e se você me permitir, utilizar ele em aulas, no comentário de supervisão com meus alunos, porque sempre é muito enriquecedor. Então, se você puder fazer isso, eu ia agradecer muito. Você pode, o José está dizendo que você pode entrar em contato pelo direct. E, com você? Não, aí eu converso com ela pelo Zoom. Tá, daí ele conversaria com você, tá bom? Cumprimento com a... Peraí. Fabiana. Na psicanálise, isso jamais poderia acontecer. Creio porque nem cumprimento as mãos costumam... Nem cumprimentar de mão costuma ser permitido. Bom, posso falar, Gabi? Quer falar sobre isso? Pode falar, depois eu falo. Tá bom. Cancelar. Olha, a psicanálise está se renovando. Então, de fato, você tem razão no que você está falando, mas isso nem o próprio Freud fazia, você quer saber? O que eu tenho para te dizer, por exemplo, o Boss, que eu citei agora há pouco, que pegou a paciente dele no colo e deu de mamar, como se fosse um bebê, o caso da doutora Koblin, ele foi discípulo direto do Freud, né? Quer dizer, esse entorno do Freud, com todos esses psicanalistas que se formaram com o Freud, também tiveram atitudes que já quebraram essa rigidez, vamos dizer assim. Mas é verdade que dificilmente um psicanalista que atende em seu consultório, dentro das normas e do método que eles utilizam, se daria o direito, por exemplo, de dar carona para um paciente se ele encontrasse esse paciente num determinado lugar. Lá nos idos, né, eu atendo há 40 anos, acho que nos meus primeiros 10 anos de trabalho, eu estava numa cachoeira em Ubatuba, encontrei uma paciente minha, por um acaso, mero acaso, e ela estava sem... Esse lugar era distante da cidade, e eu coloquei ela no meu carro e dei carona para ela, sem problema nenhum. Mas, sim, o fato de eu usar a fenomenologia como método de trabalho me deu essa liberdade com suporte acadêmico. Os psicanalistas usam outro método e tem suas razões de ser. Não é, acho que não fica uma questão... Fabiana, dar de mamar com mamadeira para o paciente se chama maternagem, exatamente. Aí a gente já fica mais perto do Winnicott. Tá. Que é também discípulo do Freud e que é um psicanalista. Mas é diferente da Melanie Klein. Então, é o seguinte, eles têm as suas razões para atuar dessa forma. Não cabe a nós, a partir da nossa metodologia de trabalho, criticar o outro como se fosse uma... Não que você tenha feito isso, seu comentário eu achei que foi bem de boa. Mas a gente pode cair nesse risco de ficar daqui falando de lá, né?
Acho que são métodos de trabalho, todos eles funcionam. Se não funcionasse, já teria saído da prateleira, né? Se está disponível para o público, é porque funciona, é porque dá muito certo e é um trabalho muito sério. Mas é verdade, a maternagem é algo muito mais da fenomenologia ou de uma psicanálise do tipo winnicottiana do que da psicanálise. O José está falando que a gente tem que ir encerrando, Gabi. Você quer colocar alguma coisa? É só uma coisinha. Acho que eu falei um pouquinho da minha trajetória. Eu passei pela psicanálise antes e, tipo, para mim a fenomenologia me abriu uma liberdade de estar junto com o paciente. Mas acho que o contrário é tão verdade quanto. Acho que tem gente que, pelo estudo da psicanálise, vai conseguir, tipo, uma liberdade maior para estar com o paciente. Então, acho que é uma questão de identificação própria com o que você acha que você vai conseguir fazer um trabalho melhor junto com aquela pessoa. Sim, exatamente. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de samba, tem gente que gosta de rock e de samba, né? Cada um tem uma identificação, né? Que fala mais ao coração. Bom, a gente tem que ir encerrando. Eu queria lembrar que amanhã nós temos mais uma live às 8h30 da noite. E a ideia é falar sobre o AT e não sobre o paciente. Preparem perguntas do que ficou faltando hoje, por favor. Podem jogar a pergunta tanto no Instagram, no Telegram, como entrar amanhã e fazer a pergunta amanhã mesmo. A Fabiana está dizendo que gosta da psicanálise. Isso mesmo. Vamos lá. E vai ser com a Isadora Caldas, que é uma AT psicóloga já formada há 5 anos. Tá bom? Vamos lá, então. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gabi. Achei muito gentil da tua parte vir até nós aqui e fazer parte de toda essa bagunça. E vamos que vamos. Amanhã tem mais. Foi um Tchau para privilégio. todos. Tchau, Gabi. Tchau, tchau.